Ju no seu celular, né? Mas aí na hora que a coisa começa a pegar, você começa a colocar post-it ali no seu desktop com aqueles lembretes, né? Aí você começa a mandar e-mail para você mesmo na caixa de entrada para lembrar o que você vai fazer amanhã. E aí você começa a criar um monte de outras ferramentas ali para você tentar lembrar, você como membro de equipe, de que atividades dos 5 ou 10 projetos você tem para trabalhar. Imagina quando a gente compõe isso para 40 pessoas, como estamos aqui, por exemplo. Imagina quando a gente compõe isso para 5, 10, 20 gerentes de projeto. É um caos, né? Então, não é à toa que a gente não consegue executar os projetos, porque a gente está querendo chegar aqui onde temos um ambiente em que as relações podem se formar peer-to-peer, ou que a gente realmente pode delegar alguma coisa para uma célula, para um squad, para alguma time que você vai conseguir executar alguma coisa. Só que não existe rastreabilidade disso para o nível da organização. Simplesmente a gente para ali num nível de dizer que cada um vai se organizar e cada um por si, né? A gente deixa isso para lá. Então, quando a gente volta aqui mais uma vez para a questão de ferramentas, antes de abrirmos a nossa simulação aqui, começarmos a trabalhar juntos, essa questão de trabalhar com ou sem software, ela é possível. Ela só exige muito mais tempo e muito mais recursos, que é esse filme da NASA. Aí vocês assistiram Mulheres da NASA, não? Então você viu que dava para fazer as contas para ir para a Lua ali sem precisar de calculadora, não viu? Só precisava de um prédio com umas 500 pessoas ali. Aí vinha um cara aqui na frente, criava a mega conta aqui na lousa, né? Aí distribuía pequenas continhas para cada um ficava fazendo lá manualmente e voltava a contona aqui. Então dá para fazer? Dá para fazer. Só demora 10 anos e precisa de milhares de pessoas. Se a gente fosse adotar essa mesma abordagem hoje, nós não seríamos competitivos. Então você tem computadores hoje para fazer as simulações, você usa calculadora científica, você usa uma série de coisas aí. Então, quando a gente chega nas organizações hoje, que ainda tem esse pensamento atrasado, de que as ferramentas não são tão importantes quanto o restante, você pode ter certeza que é uma organização que está perdendo competitividade, que vai começar a ter dificuldades. E a gente vê isso, inclusive, aqui no Brasil, com essa entrada de empresas concorrentes, empresas da Índia, empresas da China, empresas de outros lugares aí. A pergunta que a gente tem que se fazer é se a gente não consegue realmente aumentar a eficiência das coisas que a gente está fazendo. Porque é muito fácil a gente também, simplesmente, né, o trabalho lá é mais barato, alguma coisa mais barata. Mas, poxa, o pessoal tem algumas coisas, eu participei de alguns projetos aqui no Brasil e que estavam concorrendo com esses países que eu estou mencionando aqui, e assim, você pega o cronograma do Brasil, é muito mais longo do que o desse pessoal. Então já começa por aí. Então assim, como é que o cara está dizendo que ele vai entregar em razoavelmente menos tempo, com menos recursos, com outras coisas, ele chega e dá um preço, por exemplo, numa concorrência do Brasil, várias empresas que estavam estabelecidas aqui tiveram dificuldades nisso nos últimos anos, mas assim, muitas delas também era porque simplesmente ia lá e repetia um planejamento. Não vou dizer nomes de empresas aqui, né? Nós trabalhamos com uma organização que perdeu assim, quase 80% das coisas que ela imaginava ganhar nos últimos 2 anos. E aí foi fazer um assessment lá e avaliar a maturidade, os gerentes de projeto, uma série de coisas, né? Uma das coisas que eu concluí nessa organização lá, e eles concordaram, né? Nós fizemos o diagnóstico juntos, é que em primeiro lugar, as pessoas simplesmente copiavam os arquivos passados, né? Então assim, pegava o cronograma, poxa, construímos um shopping center há 10 anos atrás, então vamos construir outro, joga 10% em cima do cronograma, 10% em cima do orçamento. Aí você vai fazendo isso durante anos, dali a pouco você está com o triplo de projeto, certo? O projeto que vou pintar essa parede aqui demora 7 dias, vamos pôr 9 para garantir que a gente consegue pintar, né? Aí o ano que vem, quando for fazer o congresso aqui de novo, colocaram 9 dias no ano passado. Vamos pôr 11 para garantir que dá para pintar, né? Daqui uns 5 congressos está 30 dias para pintar a parede, né? Ninguém mais sabe por quê, porque não tem histórico, não tem base de estimativas, não tem base de dados. Então isso vai acontecendo ali na nossa organização e no gerenciamento de projetos é mais forte ainda, porque não existe nenhum tipo de ferramenta, é o Word e Excel. Então eu vou lá e olho os PowerPoints do ano passado, crio os PowerPoints desse ano, olha o Excel do ano passado, cria o Excel desse ano e assim por diante. Isso cria a falta de competitividade. Uma hora, por exemplo, se você está concorrendo com outras construtoras, você vai ter dificuldade. Está concorrendo com outras empresas de qualquer tipo de ramo aí, você vai começar a ter essas dificuldades.
Então é possível sim a gente buscar eficiências, tem várias organizações já fazendo isso e a gente vai ver algumas dessas coisas aqui. Através da suíte Microsoft 365, mas em vez de falar dele aqui, eu vou mostrar algumas coisas que a gente utiliza na nossa organização aqui. Deixa eu me conectar aqui rapidinho. E eu quero mostrar algumas coisas aqui para a gente poder trabalhar. Então, em primeiro lugar, antes de passar aqui pela parte teórica e também a gente vir falar do uso de vocês, né? Vamos colocar na prática aqui. Mas uma coisa importante da gente entender é que existem categorias de ferramentas. Basicamente, para a gente gerenciar um projeto, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa de uma ferramenta de tarefas, sempre. E além da ferramenta de tarefas, a gente precisa de uma ferramenta de comunicação ou de gestão do conhecimento. Não tem como gerenciar projetos sem essas duas coisas. Pode ser o que você quiser. Minha ferramenta de gestão de tarefas é quadro na parede, por exemplo. Tudo bem. A minha ferramenta de gestão de comunicação e da informação é reunião e eu uso um caderninho Moleskine, por exemplo, para anotar as coisas que eu vou fazer. Então, nem que seja no nível mais rudimentar aqui, né? Eu quero ter post-it na parede, meu controle de tarefas, e a comunicação é reunião presencial aqui, junto com o meu caderno que eu levo no bolso. Pronto. Porque aí eu tenho a comunicação com as outras pessoas e dentro da comunicação e colaboração aqui eu preciso do que chamam gestão do conhecimento. Nem que seja o seu caderninho Moleskine para você lembrar quando você falou com alguém, enfim, decisões que foram tomadas. Todo projeto precisa de uma ferramenta de gestão de tarefas e uma ferramenta de gestão da informação ou de gestão da comunicação. Agora, a gente tem tipos e tamanhos de projetos. Então, quando a gente fala que a gente tem um projeto pequeno, né? Deixa eu incluir aqui uma outra coisinha aqui para a gente poder pensar nisso. Então, quando eu falo que eu tenho um projeto pequeno, e o que seria um projeto pequeno? É alguma coisa, basicamente, que gira em torno de um indivíduo. E que não tem grande complexidade em tamanho. Claro que toda organização vai ter uma definição diferente aí, né? Mas, por exemplo, nós pensamos que um projeto individual é alguma coisa que tem 1 a 3 pessoas. Em geral, uma pessoa. Por quê? Porque eu não preciso de muita colaboração, eu não preciso de controle compartilhado, tá? Eu tenho projetos médios. Projetos médios é que eu não consigo fazer sozinho. São projetos que exigem uma equipe, um time, um grupo. Não dá pra gente fazer sozinho. Preciso de 3 pessoas, 5, 7, algum limite de pessoas ali. Um projeto médio, ele não tem tanta organização quanto é necessário para um projeto pequeno, mas ainda assim ele exige alguma organização, tá? Que vai ser a adoção de algumas ferramentas aqui, metodologias um pouquinho diferentes do restante. Então me dá as senhas do Wi-Fi. Eu vou dar a senha de usuário para eles já, tá? Temos Wi-Fi para vocês, hein? Tá vendo só que maravilha? Então, projetos médios, né? A gente tem uma equipe. E projetos grandes são projetos que afetam áreas da empresa e a gente chama de projetos corporativos. Isso aqui é um diagraminha que eu acho que é muito importante para a gente aí, porque ele é muito elucidativo. O que a gente tinha em termos de ferramenta até 2 anos atrás, não é um negócio de muito tempo, mas até 2 anos atrás, eram as ferramentas que se concentravam somente nos grandes projetos corporativos, certo? Então eu tinha aqui ERP como SAP, eu tinha aqui grandes implantações de SharePoint para gestão do conhecimento, ferramentas EPM, PPM, né? Que elas são, por natureza, razoavelmente ingestadas, porque elas querem criar governança na organização. Então muita gente, às vezes, quando está adotando um EPM ou PPM, fala, poxa, mas isso aí vai restringir muito as coisas que eu posso fazer, né? Porque no Excel, simplesmente eu crio uma aba a mais, mesclo as células, né? Enfim, faço o que eu quiser lá no Excel. Só que o cara que for juntar todos os Excel dessa sala, por exemplo, já pensou como é que vai ser o caos, né? Então você cria alguma governança para isso, assim como a gente tem num sistema ERP. Então a gente não quer que cada pessoa vai lá e lança o que quiser. Você tem regrinhas que você coloca lá no seu SAP.
E eles são engessados por natureza, porque quando a gente está falando aqui de grandes coisas, de visibilidade da organização, a gente está preocupado aqui com risco, a gente está preocupado com compliance, a gente está preocupado aqui com uma série de coisas que são importantes lá para a organização e que não podem ficar sem controle. As outras coisas que eram menores, elas ficavam fora do radar da organização. Então isso aqui, em muitas organizações ainda, é informal. É nesse momento que cada um cria o seu post-it, cada um cria o seu método, alguns utilizam o Outlook, outros resolvem adotar o Trello, Kanban Flow, Gira, enfim. Então você sente que você não consegue ter a organização da sua equipe, certo? E aí você adota uma ferramenta paralela à organização. Essas informações ficavam fora da organização até agora, e muitas organizações ainda ficam com ela fora, trazendo sérios riscos para a organização, trazendo riscos de segurança, risco de vazamento, trazendo risco de perda de informação, risco de gestão do conhecimento, de múltiplos logins, de uma série de coisas ali que a gente tem como problemático da organização. E quando a gente fala em trazer isso aqui para uma plataforma única, você tem agora o benefício de que desde o caminho individual até o corporativo e vice-versa, a gente tem a rastreabilidade da informação dentro do mesmo ambiente, dentro de mesmas políticas de segurança, dentro de um mesmo login. Então, em vez agora de eu ir lá, vou entrar no Trello, eu coloco o meu e-mail, mario@gmail.com, e convido o pessoal que trabalha comigo. Ah, mas agora a gente precisa de arquivo, crio um Dropbox no mario@hotmail e coloco lá no Dropbox. Agora também precisamos gerar apresentação, aí vai lá e cria um Prezi para a sua organização, enfim. Com esse monte de coisas aí que causa muita dificuldade, muita dor de cabeça na organização. Quando a gente está falando de ter uma suíte única aqui em termos de Microsoft 365, né, a gente consegue sair aqui de uma coisa individual. O que seria uma coisa individual? Imagina, por exemplo, que a gente está criando esse workshop aqui. Alguém teve a ideia desse workshop e daí começa a fazer o seu planejamento inicial. Vamos pensar ali que o Laurindo teve a ideia de fazer esse workshop, né? Ele teve a ideia do workshop aí no fim das contas. Então ele precisa criar alguma coisa de gestão de tarefas, certo? E ele precisa fazer a gestão da informação ou do conhecimento. O que ele pode usar? Ele poderia usar várias coisas aqui. Se ele estiver falando que estamos dentro da suíte Microsoft, ele vai optar por utilizar o Outlook e vai utilizar por utilizar o OneDrive. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui em termos de tarefas, e aí ele vai criar no Outlook dele, o OWA aqui, ele vai criar as coisas que ele tem lá no calendário dele, com horários para serem feitas, né? Ele precisa ligar para os palestrantes, definir qual vai ser a ementa, enfim, aquela coisa toda. Ou se ele quiser, dentro do project, do Outlook, ele pode criar to-do, que ele vai marcando. Qual é a diferença entre calendário e to-do? Vocês acham? Qual é a diferença entre calendário e to-do? O que você colocaria no seu calendário e o que você colocaria no to-do? Se tem data fixa para acontecer aquele negócio, calendário é evento. Tá? Então, assim, tem que trabalhar a nossa cabeça em termos de organização e metodologia para usar a ferramenta correta. Porque uma outra coisa que vai acontecer, né, só fazendo uma pausa aqui, é quem tem o Office 365, você chega e abre um Office 365 desse aqui, olha quantos quadradinhos tem aqui em cima. Os tiles lá, cada um é aplicativo. Se eu vier aqui ainda expandir, porque não estão nem todos aqui, vou vir aqui em All Apps, olha o tanto de coisa que a gente tem aqui. E aí o pessoal já fica paralisado de não saber qual quadradinho que vai usar, né? Esse espaço aqui que você está vendo, esse home aqui do Office 365, é talvez o espaço mais nobre da internet que tem. Que a quantidade de usuários de Microsoft 365 está para ultrapassar qualquer outra coisa que você imaginar aí. Então, assim, esse é um espaço extremamente importante. Você pensar como se fosse espaço físico nosso aí, de real estate, né? Esse negócio aqui é o lugar mais caro do mundo. Para você conseguir enfiar um quadradinho aqui, você tem que brigar com muita gente. Não chega ninguém ali na Microsoft e fala, cara, eu tive uma ideia, vamos criar um aplicativo agora para o pessoal poder ligar um para o outro. Eles vão primeiro ver se já não está em alguma outra coisa, já não está nas outras coisas, várias discussões ali, uma série de coisas,
Porque quanto mais quadradinho tiver aqui, isso confunde o usuário e a Microsoft entende que isso atrasa a adoção e cria saída de pessoas de lá. Então, quando você olhar esses quadradinhos aqui, você fala, poxa, o Outlook faz a mesma coisa que o Teams, que por sua vez faz a mesma coisa que o OneDrive. Você não entendeu as ferramentas. Cada uma tem um propósito ou tem um target audience, as pessoas que vão utilizar aquilo ali, diferente. Não existe nenhum desses aplicativos que vai fazer a mesma coisa. Não teria sentido, né? Já pensou, pô, sou uma empresa de bilhões de dólares, vou pôr 4 aplicativos aqui que fazem a mesma coisa para você usar, sendo que a assinatura é a mesma também, né? Você nem paga mais por eles, tem um menor sentido. Então é muito importante a gente saber em que momento que a gente vai utilizar cada coisa ali, né? Então eu vou salvar as coisas aqui no meu Outlook, ou posso salvar no